Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Barus de Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Das alturas de nossa consciência, depois de ter observado a humanidade durante séculos na luta através da autocriada miséria e discórdia, é espantoso como a humanidade recusa compreender porque o espírito e o corpo da raça continuam a envelhecer, decair e se desintegrar, quando alguns dos cientistas, mesmo os mais materialistas, reconhecem que a célula da qual os corpos físicos são compostos é eternamente imortal. A célula contém dentro de si o poder de se renovar eternamente e sustentar-se porque existe um equilíbrio perfeito em todas as suas partes. Se abandonada a própria atividade, a esfera de ação, ela continuará a manter esta perfeição. O que nos admira é a humanidade se conformar com sofrer a experiência da morte, enquanto o tempo todo se agarra à juventude, à beleza e à vida, recusando-se toda a vida a conservar a harmonia bastante para permitir que a vida seja mantida. O estudante que se tornar uno com a sua presença eu sou, aceitando e decretando apenas sua perfeição e grande poder interno, libertará seu fluxo através da atividade externa do espírito e do corpo, e produzirá tudo aquilo que delibere. Poder sair e entrar no corpo à vontade é um passo necessário à independência do discípulo, que o conduzirá a grandes realizações. Uma parte do meu serviço a favor da humanidade é ensinar aos indivíduos como fazê-lo, um trabalho pelo qual tenho profundo amor e habilidade natural. Estou em condições de transmitir esse conhecimento aos outros, de modo que eles também possam sair e compreender a vida em maior proporção. Dentro de 2 meses estareis capacitados a sair e entrar em vossos corpos conscientemente com tanta facilidade como saís e chegais às vossas casas. A princípio, eu vos ajudarei até que compreendais e fixeis a operação em vossas consciências. Então sereis capazes de fazer tudo o que desejardes, inteiramente pelo vosso próprio esforço. É raro encontrar diversas pessoas ao mesmo tempo, prontas a receber esta instrução, mas pelo fato de vós 4 serdes 2 grupos de raios gêmeos trabalhando juntos, está explicada essa circunstância pouco comum. Apreciemos a brisa marinha, a beleza da noite, o tempo magnífico que teremos durante a travessia, pois não há nunca tempestades nem distúrbios onde existe um foco da grande fraternidade branca. Cada membro é um foco definido. Agora, tenho que realizar um trabalho à distância, por isso devo deixar-vos até às 4 horas da tarde, quando voltarei e estarei convosco ao jantar. Sempre gostei de viajar por mar, mas esta viagem foi mais do que agradável, porque nossa associação e trabalho com Lito nos mantinha constantemente cientes da presença de Deus. Mais tarde, durante o dia, tive ocasião de conversar por alguns minutos com o comandante do navio e ele me disse que, durante seus 15 anos no mar, nunca fizera uma viagem tão maravilhosa e poderia ter-lhe dito a razão, mas fazia parte da sabedoria guardar silêncio.
Enquanto ocupávamos nossos lugares à mesa para jantar, Lito voltou e reuniu-se a nós e disse: Trago alegres notícias? Excelentes coisas foram concluídas para a bênção da humanidade. Eu vos digo isso para que vos regozijeis comigo, e mais tarde conhecereis tudo com plenos detalhes, provavelmente quando chegarmos à Arábia. Estou muito satisfeita porque tivestes capacidade de manter vossa consciência bem focalizada na presença mágica Eu Sou. Esta noite, antes de começarmos os trabalhos, desejo que aprecieis o pôr do sol comigo, pois não tereis outra oportunidade igual a esta durante 50 anos, devido a certas atividades cósmicas que ainda não compreendeis. Lito colocou cadeiras no convés superior onde não fôssemos perturbados. Depois de confortavelmente sentados, ela continuou. Lembrai-vos do que Saint-Germain vos disse. O sol deste sistema é para o sistema inteiro, que o coração é para o corpo físico, sendo suas correntes de energia a corrente sanguínea deste sistema de mundos. A camada etérica que envolve a Terra são os pulmões através dos quais as correntes de energia que se derramam constantemente estão sempre purificando o corpo da Terra. O Sol é também a cabeça ou pai deste sistema, através do qual esta poderosa energia é constantemente gerada pela poderosa inteligência lhe focalizada pelos gloriosos seres supremos que foram encarregados disso e governam esta atividade. O Sol não é quente, como pensam os cientistas. Ele é fresco e milhares de vezes mais refrescante do que as suaves zéfiros da mais deliciosa tarde de verão. Conforme as correntes de energia solar que passam através do cinturão etérico da Terra, elas se convertem em calor. O Sol é o polo eletrônico e a Terra o polo magnético. A camada etérica é o elemento através do qual as correntes são modificadas. A mente crística está encarnada em grandes seres sobre o Sol, do mesmo modo que aqui na Terra. Tenham sempre isto em mente. Deus enviou seus raios individualizando a si mesmo, a fim de governar, regular e dirigir sua atividade por meio dos seres autoconscientes. É por isso que nós, como filhos de Deus, recebemos o livre-arbítrio. Reconhecendo e aceitando plenamente esse majestoso Deus Poder, Deus Amor e Deus Inteligência ancorado em nós, tornamo-nos aptos a expressar cada vez mais a plena força de Deus em consciente atividade. Só os estudantes mais adiantados compreendem que há seres poderosos tão além do Senhor da Terra como o Senhor da Terra está além do comum dos mortais. Agora retirai a consciência de vosso corpo e colocai-a diretamente sobre o sol. Deixai os olhos semicerrados e esperai. Ficamos muito quietos por cerca de 20 minutos e saímos em grupo, conduzidos por Leto. Ela se tornou deslumbrante e radiante. Cada vez mais profundamente entramos na luz intensa daquele grande foco de luz cósmica e daí a pouco ficamos sabedores de que estávamos nos aproximando do próprio globo. A irradiação que ele emitia dava-nos a sensação de uma grande exaltação, como um deslumbrante sentimento de paz e de poder. Quanto mais perto Lito chegava, mais brilhante se tornava a irradiação dela. Aproximamo-nos de uma cidade magnífica chamada Cidade do Sol. No seu interior havia maravilhosos seres perfeitos, semelhantes a nós, com a diferença de que seus corpos eram ligeiramente maiores do que os nossos da humanidade, porém sua irradiação e beleza estavam além do que as palavras podem exprimir. Logo verificamos que nós afastávamos, a gloriosa cidade começou a desaparecer da vista gradualmente. A indescritível luz tornou-se menor e ouvimos então Lito falar.
ordenando-nos a voltar com ela. Com um choque repentino, estávamos de novo conscientes de nossos corpos físicos. Foi um grande sucesso, disse sorrindo. Realizei isto para que cada um de vós possa prestar testemunho ao outro do que viram, porque nisto existe uma tremenda força. O conceito que tem a humanidade de que o Sol é um foco de grande calor é absurdo e infantil. A verdade é que os formidáveis raios de energia que ele emite para o seu sistema de planetas não são absolutamente raios de calor, mas sim raios de energia eletrônica que só se tornam aquecidos quando contatam e penetram a atmosfera da Terra. A atmosfera que envolve nosso planeta é um campo de força produzido pelos raios de força magnética emitidos do centro deste planeta. E quando os raios de energia eletrônica do Sol os tocam, temos o fenômeno em nossa atmosfera, a que chamamos calor e luz do Sol. Deliciamo-nos com um crepúsculo ao convés até 7h30 e depois fomos para o salão de Lito. Ocupamos nossos lugares em 5 espreguiçadeiras que ela tinha providenciado para o uso nosso, nas quais o corpo ficava perfeitamente repousado e à vontade. Então Lito começou a instruir-nos. Focalizai vossa atenção sobre o coração por um momento, explicou ela. Depois elevai-a até o alto da cabeça. Mantende-a nesse ponto, se mudar e deixar de vosso único pensamento que seja o seguinte: Divina presença eu sou, que eu sou, toma conta agora deste corpo com plena mestria. Cuida que eu saia e entre nele conscientemente à vontade, que nunca mais ele possa aprisionar-me ou limitar minha liberdade. Não se passaram mais que 3 minutos e já nos achávamos diante de nossos corpos, conscientemente livres em corpos de substância, porém mais fina do que a do corpo físico. Nestes estávamos mais claramente alertas e livres do que até então estivéramos em nossos corpos físicos. Vinde comigo, disse Lito. Instantaneamente atravessamos do camarote para a superfície de águas plácidas e fomos diretamente à sua casa em Paris. Vimos e cumprimentamos seu mestre, continuamos a viagem para a sede da Fraternidade na Arábia, que visitamos mais tarde. Quando voltamos para perto de nossos corpos, ela falou de novo. Esperai, vamos fazer isto conscientemente, dirigiu ela. Encaminhou-se para cada corpo que jazia na cadeira, tocou-o na testa e imediatamente o corpo se levantou, parecendo estar ainda adormecido. Nesse momento, ela deu a orientação necessária que não posso transmitir aqui e estávamos de novo plenamente conscientes em nossos corpos. A experiência toda era diferente de qualquer coisa que tivéssemos vivido até então e deixou em nós uma confiança incrível de que poderíamos pô-la em prática novamente. Tentamos agradecer-lhes, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. O amor serve porque é da natureza do amor dar, e ele não se preocupa nem espera agradecimento por motivo de suas dádivas. Contudo, vossa gratidão é bela e eu a entendo bem. Experimentai converter-vos em amor que não deseja possuir, porque então é amor verdadeiramente divino. Os dias que se seguiram foram preenchidos com alegria, beleza, repouso e paz. A contemplar de dia as águas iluminadas pelo sol e a noite, um maravilhoso luar até que nosso ser passava a transpirar louvor e gratidão pela felicidade que estarmos vivos. O navio entrou nas docas de Cherburgo e, seguindo o Lito que nos conduzia, fomos para os automóveis que nos esperavam, rumando para Paris. Pérola e Nada no carro dela, Bob, Rex e eu no segundo carro. Ao chegarmos à casa de Lito, em Paris, seu mestre cumprimentou-nos com sua graciosa maneira cortês. É uma grande alegria para nós, disse ele, fazerdes desta casa a vossa pelo tempo que desejardes, e que possais sentir tanta liberdade para ir e vir,
como se estivesseis em vossa residência na América. Os próximos poucos dias passamos com esses abençoados mestres, aprendendo muitas coisas magníficas e recebendo alguns ensinamentos profundos a respeito do maravilhoso trabalho da grande fraternidade branca. Seu estupendo poder, trabalho interior e realização tornam perplexo o intelecto de qualquer que não esteja acostumado a essa espécie de conhecimento. Fomos colocados sob certo treinamento ilícito. Depois de terminada nossa instrução diária, mostrou-nos os lugares de interesse durante a tarde. Nenhum momento era desperdiçado, porque, como disse, breve deveremos partir para a Arábia, pois ela esperava o chamado dentro de uma semana. Em visita ao Louvre, Lito mostrou-nos o trabalho de um jovem artista que pintara um quadro intitulado União de Duas Almas. O intuito era retratar a união dos raios gêmeos e foi uma concepção maravilhosa, uma esplêndida obra de arte. Estamos esperando por uma oportunidade, disse ela, para ver se este artista pode ser despertado para a sabedoria interior, depois de receber esta interpretação de sua ideia. Na metade deste trabalho, ele inconscientemente fechou a porta à inspiração que recebera no começo, e meu mestre, vendo-lhe a dificuldade, deu a necessária assistência que restabeleceu seu contato com a inspiração divina e habilitou-o a completar o quadro. Naturalmente, o autor não percebeu o que se passou, mas o resultado foi a pintura maravilhosa que vedes diante de vós. Muitas vezes um artista, um músico, um escritor, um inventor e muitos outros indivíduos que executam um trabalho criador recebem semelhante assistência dos mestres ascensionados, contudo desconhecem a ajuda que lhes é dada. Esta espécie de atividade é um meio de trabalharmos impessoalmente. Comparecemos a uma reunião da grande fraternidade branca para a qual convergiram membros de todas as partes do mundo, entre os quais o amigo de Gaylor, a quem eu encontrara quando Gaylor foi levado às forças para Paris. Era uma interminável fonte de alegria conhecer os trabalhos importantes que estavam sendo efetuados pelos membros da grande fraternidade branca, inteiramente desconhecidos para o mundo exterior. Muitas pessoas sinceras que desejam viver o aspecto construtivo da vida são membros dessa fraternidade nos níveis internos, antes de terem consciência disso por meio dos sentidos externos. Chegou o momento da nossa partida e Lito devia conduzir-nos para leste. Despedimo-nos de seu abençoado mestre e viajamos para Marsella de carro. Fomos diretamente ao escritório dos navios da Messagerie Maritimes Line. Ao entrarmos, aproximou-se de nós um cavalheiro alto de aparência distinta em trajes árabes que se curvou diante de Lito. Alteza, disse ele, as reservas foram feitas no navio Mariette Pache. Este envelope contém os papéis necessários, suas acomodações no lugar do costume já estão prontas. Posso prestar mais algum serviço? Tocou com a mão no coração e a testa, e Lito, retribuindo a saudação, fez-lhe o sinal que reconhecemos pertencer à grande fraternidade branca. Soubemos por isso que ele era um dos irmãos. Voltamos para o carro e fomos conduzidos a um lugar que percebemos tratar-se de uma velha hospedaria particular, esquisita, mas impecavelmente limpa e de boas acomodações. Lito avisou ao chofer que nos viesse buscar às 9 horas do dia seguinte, e devo confessar que eu estava muito interessado em sair, porque ela tinha sido tratada como alteza. Às 9 horas em ponto entramos nos automóveis e fomos conduzidos ao cais, tendo Lito avisado aos motoristas que voltassem a Paris. A bordo do navio, nosso grupo foi tratado com grande consideração
e nossos alojamentos eram verdadeiramente palacianos. Tivemos encantadora viagem sobre as profundas águas azuis do Mediterrâneo e finalmente atracamos nas docas de Alexandria. Outra vez Lito conduziu-nos aos carros que nos esperavam e depois de viajarmos por cerca de 20 minutos, entramos num recinto rodeado de muros, parando diante de um belo edifício residencial, no tipo de arquitetura mourisca. Um jovem, trajando a moda árabe, acolheu-nos e levou-nos à sala circular. Uma dama alta e bela, que não aparentava além de 20 anos, mas cujos olhos revelavam profunda sabedoria, adiantou-se e cumprimentou-nos gentilmente. Lito nolo apresentou-o como Eletra. Queridos irmãos e irmãs, disse ela, já vos esperava e sois muito bem-vindos. Por favor, aceitai minha humilde hospitalidade, agora e durante toda a vossa permanência em Alexandria. Será uma honra para mim considerardes como vossa esta casa. Vosso querido mestre esteve ontem aqui e pediu que ficasseis por 2 dias. Ao findar este prazo, um navio vos transportará a um lugar na costa da Arábia, do qual partireis para o vosso destino. Ela então tocou um singular conjunto de carrilhões, o jovem voltou e mostrou nossos aposentos individuais. Durante a conversa do jantar, soubemos alguma coisa sobre a família de Eletra. Seu pai era inglês e sua mãe francesa. Alguém perguntou quanto tempo fazia que tinham morrido e ela respondeu: há 120 anos. Vede, ainda não estou tão adiantada quanto vossa maravilhosa escolta, mas já consegui atingir domínio bastante para eliminar o tempo e o espaço. Eletra está muito adiantada, disse Lito, e está fazendo um belo trabalho, como vereis mais tarde. Enquanto permanecermos em Alexandria, percorrereis os lugares interessantes, de modo que passaremos os próximos 2 dias divertindo-nos. Na manhã seguinte, estávamos muito empenhados em visitar lugares interessantes. Ao estacionarmos diante de uma loja de joalheiro, admirando as belas joias e o original trabalho artístico de seus engates, o velho joalheiro fez-nos uma profunda reverência e em saudação tocou o coração e a cabeça, pedindo para ver os anéis de Rex e Bob. Ficou em silêncio por alguns momentos. Depois, olhando firmemente para ambos, observou: meus irmãos, fizestes-me uma grande honra até hoje. Só uma vez vi semelhantes joias. Elas são luz condensada, são gemas vivas, sois realmente abençoados. Ao lhe agradecer e nos retirarmos, ele invocou sobre nós a bênção do mais alto Deus. Na tarde do dia seguinte, após visitarmos o velho joalheiro, estávamos ouvindo Eletra descrever suas experiências quando caiu do ar um envelope fechado, diretamente aos pés de Rex. Este abriu-o ansiosamente e encontrou uma mensagem do nosso querido Saint-Germain. Pela manhã escreveu: um iate pertencente a um dos irmãos vos conduzirá a um porto determinado, de onde prosseguireis em automóvel para o vosso destino na Arábia. Vossa mãe e vosso pai enviam saudações e amor para todos. Na manhã seguinte, Eletra acompanhou-nos ao iate, uma bela e graciosa embarcação elegante como um galgo. Esperar-vos-ei a vossa volta, antes de irdes para a Índia, disse ela despedida. Tivemos mais uma surpresa ao chegar a bordo do iate, pois o seu proprietário não era outro senão o amigo de Gaylord, o irmão que fora ao meu encontro no navio quando cheguei em Cherburgo, na ocasião em que Gaylord foi feito prisioneiro. Toda aquela nossa viagem estava bem preparada, em todos os pormenores, com muito conforto e conveniência. Dificilmente pode-se imaginar a alegria dessas atividades,
a menos que já se tenha experimentado alguma coisa dessa natureza. Logo que entramos em alto mar, nosso anfitrião deu-nos a sua inteira atenção. Acabo de receber uma carta de Gaylord, disse ele, que ainda se acha na América do Sul. Está completando lá um certo trabalho e pediu-me que transmitisse lembranças suas a todos vós. Disse que espera ver-vos dentro de algumas semanas e até então seu amor estará vos envolvendo. Agradecemos ao hospedeiro a mensagem do nosso amigo, cujo bem-estar nos interessava muito. Nossa viagem pelo canal de Suez foi deliciosa e havia tanta tradição divina ligada ao Mar Vermelho que esperamos sentir alguma emoção ao passar através dele. Já tínhamos uma após outra experimentado tantas coisas maravilhosas que quase antecipamos ver as águas se dividirem e as cenas de há muito tempo aparecerem no éter. Ao relembrarmos os milagres daquele tempo, nosso hospedeiro instruiu: os milagres não são mais do que o resultado de uma poderosa onipresente lei cósmica posta em ação, conscientemente, por alguém que aceita a sua autoridade divina e compreende seu uso. As leis que governam qualquer espécie de manifestação que a mente humana considera sobrenatural são tão naturais e infalíveis como a deslocação de um planeta. Toda atividade, desde o elétron até os maiores sóis do espaço, está sob o controle e exata operação da lei, posta em ação por uma inteligência autoconsciente individualizada. Quando o indivíduo compreende e aplica a grande lei que governa a manifestação na forma, pode produzir e produz resultados exatos. Assim, verdadeiramente falando, não há milagres. Milagres não são mais do que o efeito da aplicação da lei por um indivíduo, a fim de obter resultados específicos. Todos podem aprender a fazer isso, se o desejarem, com veemência e disciplinarem a atividade externa do pensamento e do sentimento. Chegamos ao porto a que estávamos destinados, onde automóveis já nos esperavam para percorrermos o resto do caminho. Nosso hospedeiro acompanhou-nos até o retiro da Arábia, tendo dado instruções para seu iate esperar até voltarmos. Tínhamos jantado antes de deixar o iate, pois já era tarde quando alcançamos o porto. Lito explicou-nos que devíamos viajar durante a noite, a fim de passarmos despercebidos por aquele local da cidade. Atravessamos muitos lugares estranhos e chegamos ao nosso destino antes da alvorada. Paramos diante de uma cabana que Gaylord já nos descrevera junto ao sopé de uma colina. Como pudemos chegar ali de automóvel em vez de o fazer por meio de camelos, não soubemos, nem era hora de fazer tal pergunta. Sabíamos que éramos hóspedes de uma poderosa presença e poder, e nosso dever era ficarmos absolutamente silenciosos até que a explicação viesse espontaneamente. A curiosidade da parte de um discípulo é indesculpável durante o treinamento espiritual e deve ser completamente eliminado da consciência antes do tempo em que lhe seja permitido receber um certo entendimento, poder e experiência ao longo do caminho para o mestrado, a não ser que a curiosidade seja completamente consumida dentro da personalidade. Ela se torna uma porta larga por onde a força sinistra pode atuar a qualquer momento e interromper qualquer progresso ulterior. Do estudante avançado, quando se fazia necessário, tudo aquilo que precisávamos saber era explicado sem que perguntássemos. Vinha raiando a aurora quando chegamos à cabana e imediatamente um homem alto, vestindo capa azul índigo, aproximou-se e deu-nos as boas-vindas. Cumprimentou cada um de nós cordialmente e pediu que voltássemos aos nossos carros. Nesta ocasião, se houvesse ocorrido um cataclismo, dificilmente poderíamos ter tido maior surpresa, porque diretamente em frente a nós,
A terra se abriu, revelando uma espécie de entrada semelhante à mandíbula, feita de metal bastante larga para deixar passar nossos carros. Isto conduzia a uma estrada bem pavimentada, com uma inclinação descendente. A mandíbula era controlada por poderoso maquinismo e, quando se fechou atrás de nós, poucos momentos mais tarde era em todos os aspectos simplesmente o chão do deserto árabe. À medida que os nossos carros penetravam na estrada que conduzia para baixo, as paredes em volta eram inundadas com aquela suave luz branca que tão bem conhecíamos e que os mestres ascensionados sempre usam para iluminar túneis, cavernas e todas as passagens subterrâneas. Viajamos continuamente e devagar por cerca de 20 minutos. Depois entramos numa sala circular, tendo aproximadamente 70 metros de diâmetro. Esse lugar possuía todo o equipamento para automóveis e era dotado de auxiliares prontos a prestar qualquer serviço requerido. O irmão, vestido com a capa azul índigo, desceu do automóvel e levou-nos ao que verificamos ser um elevador. Entramos, descemos cerca de 112 metros e paramos, passando para a enorme câmara de colunas colossais de quase 100 metros de altura. Essas grandes colunas estavam literalmente cobertas de hieroglifos marchetados em cores maravilhosamente belas. Soubemos mais tarde que ali fora a sede de uma grande construção do governo. Nosso guia conduziu-nos através dessa câmara para uma grande porta em arco que se abriu ao seu comando, admitindo-nos ao interior de uma outra câmara belamente decorada. O teto, arqueado e muito ornamentado, era sustido por uma única e colossal coluna no centro. Esta segunda sala devia ter mais ou menos 60 metros de cada lado. O irmão da capa azul quebrou o silêncio. Essa é uma das nossas principais salas de conselho, que muitas vezes usamos como sala de banquetes. Queridas irmãs e irmãos, vós que ainda não fostes formalmente recebidos como membros de nossa ordem, sois os primeiros discípulos que jamais foram admitidos a este antiquíssimo retiro, sem ter sido plenamente aceitos nas atividades exteriores deste ramo da grande fraternidade branca. Mas eu vos asseguro que vossas credenciais são perfeitamente suficientes. Com estas palavras, arremessou para trás o capuz de sua capa e apareceu diante de nós o nosso abençoado mestre Saint-Germain. Experimentamos uma forte emoção, mas logo nos sentimos inteiramente em casa. Agora serão indicados vossos aposentos e depois de vos refrescardes e vestirdes vossas túnicas inconsúteis, vinde ter aqui comigo. Um rapaz e uma moça apareceram e nos mostraram o caminho dos nossos quartos. Mais tarde, quando voltamos para a sala do conselho, diversos irmãos já tinham chegado e conversavam com Saint-Germain. Dentro de 7 dias, expôs ele, um conselho internacional da grande fraternidade branca deverá ter lugar neste retiro. Os maiores dos nossos membros estarão aqui, porquanto esta espécie de conselho só se reúne de 7 em 7 anos. Nesta ocasião, sereis feitos membros do corpo exterior, tanto como do interior. Por favor, sentai-vos, pois desejo dar-vos informação a respeito da cidade onde vos encontrais agora. Ele então agraciou-nos com outro magnífico discurso que nos deixou encantados acerca do lugar de maravilhas que é esta terra, isolada do resto do universo. Houve um tempo, explicou, em que esta cidade estava na superfície da terra. Alguns mestres ascensionados sabiam que um cataclismo ameaçava, por isso selaram uma parte dela para uso futuro. Na catástrofe que se seguiu, ela mergulhou muito baixo no seu nível original.
foi preenchida e coberta pela areia das terras adjacentes, tornando-se assim um deserto. Os cimos dos mais altos edifícios estão em alguns lugares 38 metros totalmente abaixo da superfície. Passagens foram mantidas abertas que asseguram sempre uma perfeita ventilação. Dentro desta cidade subterrânea foram aperfeiçoadas algumas das mais estupendas realizações em química e invenções que o mundo exterior tem tido o privilégio de receber. Sempre que isso acontece, encontra-se algum homem ou mulher merecedor mediante o qual o mundo tem o privilégio de receber essas bênçãos. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.